12 de abril de 2017. Tiro de guerra 05005, de tanta tradição, de tanta história. Uma saudação à lembrança do meu querido amigo, o nosso amigo, né, Dr. Nica, que Deus o tenha. Por 40 anos foi diretor aqui. E quanto amor, quanta dedicação e quanto preocupação, né, a essa juventude. O pessoal não ir para Blumenau, o pessoal servir aqui, e essa foi a história que se multiplicou e se tornou realidade, né? E ao longo desses anos todos, o tiro de guerra se tornou uma grande realidade para a nossa juventude. Mas o tiro de guerra estava precisando de ajuda, né? E aí o Canal X, o tvcanalx.com e a página do Face Canal X Brusque, eu estou aqui, né, mostrando para vocês a realidade hoje do tiro de guerra 05005, que muitos nos vendo, nos ouvindo, também passaram por aqui. E essa é uma realidade que vamos mostrar para vocês e vamos conversar aqui com o comandante, que é o subtenente Tomás, que fala para a gente aqui esse momento, né, de preocupação, porque não tem sala de instrução, tem vazamento em telhado, não tem banheiro adequado, tem um lugar aqui para cadeirante, mas está lá o espaço, não tem nada lá, virou um pequeno depósito. Então a preocupação é de receber bem esses jovens. Então sala de instrução não tem, devido à construção aguardo do telhado que está chegando, mas não tem porta, não tem janela, enfim. Quem vai falar essa história é o subtenente Thomas. Fala para nós esse momento, então vamos dizer dramático, mas preocupante, né? Exatamente, obrigado pela oportunidade de a gente poder, não é nem, é só exaltar a situação que realmente passa o tiro de guerra, e ela não é uma situação de hoje, né? É uma situação que o tiro de guerra já vem passando há alguns anos. A situação que se agrava no dia de hoje é consequência de, particularmente, a falta de manutenção continuada, da preventiva que você tem que fazer. Nós sabemos disso, que nossa casa todos os dias, todas as semanas, todo ano tem que fazer uma manutenção para que você possa ter ela em condições de uso. E o tiro de guerra da mesma forma. A partir do momento que você não faz essa manutenção preventiva, e nós estamos falando de instalações, né, não faz essa manutenção preventiva, vai chegar um momento que a gente vai chegar a uma situação que fica impossibilitada de utilizar, é o que acontece no dia de hoje. Em sala de instrução, hoje nós temos quantos atiradores aqui hoje? Nós temos matriculado neste ano 80 atiradores, né? Então nós teríamos uma capacidade, teríamos que ter uma capacidade de sala de instrução para no mínimo esses 80 atiradores. Tá. E hoje nós não temos uma sala de instrução. Nós não temos sala de instrução, e não hoje, nós estamos aí com essa sala de instrução sem condições de utilização desde o ano de 2014. Né? Ela entrou em reforma, só que a falta de finalizar essa reforma faz com que nós não tenhamos sala de instrução. Agora, uma saudação especial também a dois empresários que, por questão ética, até por pedido deles também, não vai citar nome aqui, eles que estão fazendo a cobertura, eles estão doando a cobertura. Só que a contrapartida disso precisa porta, precisa janela, precisa adequar, precisa melhorar banheiro, aliás, arrumar os banheiros, né? E a gente exalta esses dois empresários, agradece a eles a boa ação e o bom coração deles, só que precisa mais, né? Exatamente, a gente agradece a participação da comunidade em si em apoiar o tiro de guerra, mas a gente não pode descartar que a responsabilidade da manutenção da área do tiro de guerra é uma administração municipal. Então é necessário que o poder público municipal tenha que se empenhar realmente na manutenção dessa área. Né? A possibilidade da sociedade, dos empresários, etc., apoiar o tiro de guerra é muito bem-vinda. Agora, isso precisa ser uma atividade que tem que ser coordenada com a Prefeitura Municipal, tendo em vista que o patrimônio é municipal. Tá, agora lembrando, né? Então a gente vai ter aqui o telhado, doação desses dois empresários. Mais uma vez, muito obrigado, né? Pelo respeito à cidade, pela história da cidade. Obrigado pelo carinho, né? E pela realmente essa ação de boa vontade, de boa fé, para a gente continuar tendo o tiro de guerra aqui. Agora, por que está demorando tanto? Tem um projeto, o DGI, que é da Prefeitura, que é responsável por essas ações, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, responsabilidade. Mas esse projeto precisa estar aqui para já preparar a porta, a janela, vem o telhado daqui a pouco, que não foi feito nada embaixo. Exatamente. Então, quando nós tivemos aqui a reunião desses empresários, e juntamente aí com representantes do gabinete da Prefeitura, a gente comentou sobre quando concluirmos a parte de colocação do telhado, da cobertura em si, nós teríamos também que estar com as portas, janelas, toda essa parte já em condições de ser colocadas, ou até colocada já para que seja colocada a cobertura. Mas pelo que eu tenho acompanhado, esse material talvez não tenha entrado em licitação, consequentemente a possibilidade de nós colocarmos o telhado, recebemos o telhado para colocar,
e continuarmos ainda sem as portas, né? E isso não adianta, se você coloca o telhado, mas ficam portas, janelas abertas, vai entrar umidade, vai entrar chuva e o sol, e o material que se encontrará lá dentro também vai ser danificado. E até às vezes inviabilizará a instrução em dias de chuva, por exemplo, ou vento, etc. E você não tem condições aí de ministrar a instrução. Bom, só para o pessoal entender, né? São 80 atiradores, sala de instrução não existe, vocês estão vendo aí pelas imagens a falta da cobertura que vai chegar, está faltando porta, janela, como nós estamos explicando agora, e essa área que nós estamos aqui é uma área que foi dividida, uma área que era para ter um campo de futebol aqui, ainda não tem, vai ter um dia, se Deus quiser. Aqui antigamente o pessoal que fez o tiro de guerra, nós estamos pertinho da parte do tiro, né, que tinha aqui, né, um estande de tiro, que bem no final aqui, tem essa construção antiga, né, que foi dividida em 40 e 40 lá na outra sala de instrução que vocês estão vendo aí também. Mas é difícil essa relação, né, o pessoal que chega tem que ser bem recebido também, né. Nós fazemos sempre um trabalho como instrutor, com profissionais que somos, de trabalhar para que esses atiradores eles estejam aqui não somente pela força de lei. Eles estarão aqui todos os dias 7 horas por força de lei. Independente das condições que se encontrará o tiro de guerra, com estado de instrução ou sem estado de instrução, eles estarão aqui porque a lei faz com que eles estejam aqui. Mas para nós é interessante que não seja apenas por isso que estejam, mas que eles estejam aqui motivados, que tenham as melhores condições para receber a instrução. E nós temos trabalhado em cima disso, temos trabalhado em cima de fazer com que o atirador esteja motivado. E ele está motivado, né? Ele está motivado, está participando das atividades. Nós não temos problemas de falta de instrução, porque é um trabalho extra, um trabalho a mais que a gente se desdobra para poder fazer com que o atirador esteja motivado. A falta da sala de aula e a possibilidade de ter que dividir a turma em duas, o que nos acarreta é dobrar o tempo para ministrar uma instrução. Então, uma instrução que seria ministrada em 2 horas, ela vai ter que ser ministrada agora em 2 horas, né? 1 hora, aliás, terá que ser ministrada em 2 horas. Então, ocupa 2 tempos. E isso, às vezes, atrasa um outro tipo de instrução. Por um outro lado, nós temos impossibilidade de receber, às vezes, palestrante que vai ministrar uma palestra sobre qualquer tipo, sobre uso de drogas, sobre direção defensiva, etc. Porque aí sim, o palestrante ele precisa de um espaço para que, em um tempo de 1 hora, ele consiga ministrar a palestra dele. Então, com a falta da sala de aula, nós não conseguimos, então, receber esse palestrante e estamos aguardando. Mas nós temos outros apoios aí da Polícia Militar, nós temos apoio aí das faculdades, né, da Uniacel, da Faculdade de São Luís, da Unifeb, que tem nos apoiado quando nós precisamos de espaço maior, eles têm nos apoiado. Nós temos, graças a Deus, uma relação muito boa com essas unidades aí. Bom, agora o senhor me tocou num assunto que me preocupou, né? Porque o jovem, hoje a gente sabe, a juventude está muito ligada nas redes sociais, falta às vezes conversa em casa, falta às vezes conversa até, e ele chega aqui, ele tem uma cabeça. E ele sai daqui realmente uma pessoa melhor, né? Então eu vejo a importância da gente ter a sala de instrução, a gente poder trazer os palestrantes para integrar ele na sociedade e melhorar a cabeça desse jovem, né? O Exército faz isso, né? Nós, como eu falei, independente das condições do tiro de guerra, das instalações, nós estamos nos desdobrando para buscar os meios e concluir a formação do soldado na sua plenitude. E isso, com certeza, nós vamos alcançar, até porque, até o presente momento, independente das situações, nós estamos atingindo nossos objetivos. Que o mais importante é melhorar não só falar do Exército, mexer com valorizar a nossa bandeira, a nossa pátria, né? Mas ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, né? Exatamente, trabalhamos desde o princípio com o atirador, né, recebendo ali as instruções sobre regulamento, disciplina e hierarquia, com a Ordem Unida, e vamos desenvolvendo para a questão do civismo, da cidadania. Estamos trabalhando agora, entrando na Semana do Exército, semana seguinte agora é a Semana do Exército. Nossos atiradores estarão indo a campo visitar os colégios e vamos tratar de um assunto que é bastante importante para a cidade, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então é uma atividade cívica, social, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo aí um bem que é comum a toda a sociedade, que é alertar, principalmente nos colégios, sobre o combate do mosquito. Bom, lembrando que todos os problemas que essa cidade já passou ao longo, eu estou aqui há 30 anos, com muito prazer, né? Aprendi a amar, admirar essa cidade aqui, que faz parte da minha vida, da minha história. Então o que me toca é isso, né? Eu lembro das enchentes, dos problemas que já teve, as situações, o Exército, o tiro de guerra está lá, né?
Exatamente, nós ocupamos aqui em Brusque uma posição que ela não é por um acaso, não é uma posição estratégica. O nosso espaço aqui ele é um espaço relativamente alto em relação à questão geográfica da cidade. Nós sabemos muito bem aqui que nós temos o rio, que dependendo da situação, ele pode sair do seu leito, né, e aí causar enchentes, etc. E o tiro de guerra, de acordo aí com o acordo de cooperação e a comunicação, o acerto aí entre o comandante da 5ª Região Militar, ele pode auxiliar a comunidade sim na ação de defesa civil, em ações comunitárias, e utilizando esse espaço aqui, né, que é, como eu falei, um espaço estratégico, para apoiar a população, em termos de montagem, de até numa situação mais complicada aí, você precisa montar um hospital de campanha, você precisa montar um ponto de evacuação aeromédica, você precisa montar um posto de comando para tratar de gerenciamento de crise. Então, o tiro de guerra, ele também faz parte desta demanda da cidade. É claro que isso sempre será tratado entre o gabinete do prefeito e aí, daí para frente, com o comandante da 5ª Região Militar, mas nós sempre estaremos aqui em condições. A necessidade de termos as instalações em perfeitas condições interfere especificamente nessas questões da hora que você precisa utilizar o tiro de guerra. Subtenente, uma coisa também que me toca é com relação à responsabilidade. As pessoas às vezes não entendem, quando a gente fala assim, está mostrando aqui a necessidade do tiro de guerra da nossa cidade de Brusque, das responsabilidades. Isso aí é o Exército que é responsável disso aí, é o Exército que tem que ver isso aí, a cidade não pode, a cidade já tem os problemas dela, tem alguns que falam isso, viu? Lamentavelmente. Mas existe um acordo, houve uma convenção, uma conversa, foi celebrado um acordo de responsabilidades, né? E nós temos em Santa Catarina, se eu não falha a memória, 3 tiros de guerra, né? Então, o que acontece? É um acordo que existe entre o Exército Brasileiro e as cidades que acolhem os tiros de guerra. O nosso tiro de guerra está aqui há quantos anos, né? E eu queria que o senhor falasse isso, porque a responsabilidade do Exército é exatamente o que num tiro de guerra? Existe realmente o acordo, chamado acordo de cooperação. Então, há uma cooperação entre o Exército Brasileiro e os governos municipais. Este acordo ele é firmado a cada 4 anos e no período de transição de um acordo para firmar o outro dura em torno de 6 a 8 meses. Então, nesses 6 a 8 meses são feitas todas as tratativas referente ao cumprimento do acordo. Ambas as partes assumem as suas responsabilidades. Ao Exército cabe a cada 2 anos fazer a substituição dos instrutores do tiro de guerra. Então, a cada 2 anos é feita a substituição. Cabe ao Exército mandar para cá toda a gama de pedagógica para passar isso para o atirador e transformá-lo ele naquilo que nós já falamos, que é cidadão, que é um militar, e nós aqui colocamos o nosso atirador como soldado de 2ª categoria na reserva, então ele fará parte da reserva. Neste acordo também nos é encaminhado para cá todo o armamento, toda a munição necessária para formar o atirador, toda a parte de uniforme que vai ser colocada na instrução, fardamento, calçados, etc., toda essa parte. Além disso, assume-se a responsabilidade aí de formar o cidadão. Então, o Exército assume a responsabilidade de formar o cidadão. Da outra parte, né, que consta do acordo, são dadas as condições necessárias para que possa trabalhar. Então, toda essa parte administrativa, a parte de instalações e aquilo que for necessário para a formação do atirador em termos de deslocamentos. Hoje, por exemplo, nós não temos mais o nosso stand de tiro dentro do tiro de guerra. Para isso, o atirador precisa se deslocar para fora para realizar o tiro. Então, isso sim é da parte administrativa, da parte do município. Bom, agora a gente tem que lembrar, né? É difícil ver uma área de cobertura, né, que tem lá uma lona, né? Então, tem essa lona por quê, subtenente? Aquela lona ali, ela foi colocada ali, né, no dia 4 de janeiro. Nós tivemos aí um vento, não foi um vento muito forte, mas como a gente pode ver, o nosso material talvez seja dos anos 70, 80, não sei, aquela cobertura ela já está basicamente pronta. Então o vento não foi muito forte, mas foi o suficiente para destelhar toda a parte da sala de instrução e também aquela parte ali de uma área onde é uma garagem coberta. Ela foi colocada ali justamente porque aquela é uma área onde tem um forro, a parte interna tem um forro de pinos. E começando a chover, esse forro, se não for feita a cobertura, realmente vai estragar. Então eu coloquei essa lona ali,
nós já trocamos essa lona, já estamos ali na segunda lona, porque o próprio sol, intempéries do tempo, vai estragando o material, né? Mas ela está ali justamente para isso, para a gente defender, para não estragar o forro de pinos que está na parte de baixo. Tem essa lona que vocês estão vendo pelas imagens também. A notícia é essa: a responsabilidade de manutenção do TG 05005. A gente está trazendo as informações aqui do subtenente Tomás, mostrando com as imagens o que está acontecendo. O telhado foi conseguido, doação de dois empresários da cidade. Fica aqui mais uma vez os nossos agradecimentos pelo amor a Brusque, o amor a essa instituição. E quando eu comecei a nossa entrevista, eu falei, estou aqui hoje lembrando do Dr. Nica, pelos 40 anos de amor à cidade, porque ele lutava, né, além de ser um patriota, né, em referência por si só, mas também para justamente fazer com que esse jovem sirva aqui a sua responsabilidade com o Exército Brasileiro. Porque eu queria fazer essa pergunta para o senhor: existe a possibilidade de a gente perder o tiro de guerra aqui da nossa cidade? A possibilidade do tiro de guerra fechar em Brusque era uma possibilidade bastante remota, né? Quem define realmente quando um tiro de guerra é fechado, né, ou ele é suspenso inicialmente por um período de 2 anos, é o comandante da 5ª Região Militar. Então nós estamos num tiro de guerra que pertence à 5ª Região Militar, né? E quem define realmente as condições de continuidade ou do encerramento do tiro de guerra é o comandante da 5ª Região Militar. É dele que parte, em princípio, os primeiros passos aí para que seja encerrado as questões do tiro de guerra. Como eu falei, inicialmente o comum é que sejam suspensas as atividades, caso o comandante assim definir que seja necessário, e depois, por um período de 2 anos, é verificado a possibilidade de melhoria ou não, e aí ele define por si fechar ou não o tiro de guerra. Mas, como eu falei, vai do comandante da 5ª Região Militar uma tomada de atitude a respeito dessa questão. Subtenente, o senhor é uma pessoa experiente no Exército Brasileiro, está no Exército há quanto tempo? Estou no Exército há 27 anos. Bom, uma situação dessa, sem telhado, vamos receber o telhado, mas sem banheiros adequados, sem janela, sem porta, sem sala de instrução no momento, e se colocar o telhado lá, não colocar porta, janela, vai continuar sem sala de instrução, né? É uma situação vexatória, ao mesmo tempo preocupante, porque, como o senhor bem colocou, quem define é o general. Mas uma situação dessa aqui é passível de uma atitude dessa, né? É passível, principalmente a atitude do comandante, né, avaliar a situação, a capacidade de nós continuarmos ministrando instrução, o que nós estamos atingindo, os nossos objetivos, e quais são as dificuldades para atingir esses objetivos. Ele pode sim fazer a suspensão de até 2 anos e depois verificar a situação. É uma resposta que eu já sabia, que questão de realmente reiterar essa pergunta ao subtenente Tomás, porque existe esse risco sim, viu gente? Então, portanto, essa minha entrevista, junto aqui com o Dixon Krieger, agradeço particularmente aqui ao subtenente Tomás, porque é um momento delicado, né? Então, se a gente não tiver atitude, a preocupação de fazer acontecer, é muito bacana. Tivemos uma reunião um dia desses, então muita gente fala, vamos fazer uma feijoada para ajudar, vamos fazer uma macaronada para ajudar, vamos trazer um palestrante para ajudar, mas são ações a longo prazo, a long time, né? Então, na verdade, o tiro de guerra de Brusque precisa de ações emergenciais, a verdade é essa. Não se pode mais conceber uma situação como essa. Nós não estamos jogando pedra em ninguém, a situação já vem essa coisa da reforma. Na verdade, como o senhor bem colocou, desde 1970 vem se avolumando, necessidades de manutenção, de troca de manutenção, como o senhor bem colocou, numa casa nós somos factíveis a isso também, a cada 3 anos uma pintura, no mínimo, né, etc e tal. E a gente vê que chega numa situação dessa, lamentável, triste ver o tiro de guerra nessa situação. Mas eu agradeço a entrevista, na verdade é um chamamento à atenção da sociedade. Não estamos aqui, volto a dizer, não estamos jogando pedra em ninguém, mas chamando sim as responsabilidades e ações, porque não adianta a gente querer fazer ações daqui a 6 meses. A situação do tiro de guerra precisa de ações emergenciais, como eu falei, justamente para que a gente possa dar qualidade de vida, para que se possa fazer e transformar e melhorar a cabeça desse jovem que chega aqui numa ação de cidadania,
de respeito à pátria, de respeito, enfim, à nossa história, à nossa cidade, né? Esse é o nosso objetivo, né? Então, eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje, lembrando a memória, volto a dizer, do Dr. Nica. Me sinto feliz de estar aqui, por sei que o amor que ele tinha por isso aqui, e quantos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, tem histórias para contar aqui, quantos amigos, né, gente? Então, nós não podemos deixar apagar essa chama. Portanto, fica aqui o chamamento para a sociedade, para a gente cobrar responsabilidade, sim. Tomara que o DGI possa acelerar seus procedimentos, seus processos aí para ter porta, janela aqui, porque onde já se viu chegar a cobertura como doação e nós não temos uma ação da prefeitura para trocar porta, janela e arrumar esses banheiros aqui, que é vergonhoso o que está aqui hoje, né? Portanto, fica aqui meu abraço, meu carinho, o nosso respeito ao Exército Brasileiro através do subtenente Tomás aqui, nesse momento tão importante de cidadania, da gente comunicar a nossa sociedade desses problemas que está acontecendo na nossa Brusque, no TG 05005. Fica aí com as considerações finais o nosso subtenente. Nós agradecemos aí a oportunidade de a gente expor um pouco da situação do tiro de guerra, expor para a sociedade, né, já que o tiro de guerra faz parte da sociedade. O tiro de guerra está aqui há mais de 100 anos, né? O ano passado chegamos ao nosso centenário. Então é importante aí que a sociedade conheça, esteja a par do que se passa no tiro de guerra, para poder acompanhar realmente. Eu não estou aqui pedindo nada, absolutamente nada para a sociedade, como eu falei, há responsabilidade, existe um contrato e as pessoas que têm responsabilidade sobre essas atividades, elas têm que realmente tomar par dessas questões. Mas a sociedade é importante saber, porque essa aqui é uma escola de civismo, cidadania. Essa é mais uma escola que existe no município de Brusque, né? E os filhos, né? Os filhos dessa sociedade vêm para cá todos os dias pela manhã. Os filhos dessa sociedade, mesmo aqueles que não sirvam, né, ou não venham a servir, eles passam pelo tiro de guerra, pelo menos para prestar o juramento à bandeira. Então todos passam por aqui. Então é uma escola dentro do município, a gente não pode esquecer dessa escola, principalmente no momento em que o país passa por uma necessidade muito grande aí de rever conceitos de civismo, cidadania, e o município de Brusque tem uma escola deste padrão. Então eu acho que é o caso de nós revitalizarmos o espaço e continuarmos com o nosso trabalho aqui, que já vem sendo feito há mais de 100 anos. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado ao Exército Brasileiro, muito obrigado a todos aqueles que deixaram marcas aqui no TG 05005. Canal X Brusque, tvcanalx.com e nossa página do Face Canal X Brusque. Muito obrigado pelo carinho, as imagens geradas pelo Dixon Krieger. O Banana agradece o seu carinho, a sua amizade e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta.